Num passado pré-Atlântida, nenhum conhecimento poderia ser passado. Por quê? Veja que antes da Atlântida nós vivíamos na Lemúria. Eram animais, o interregno. O reino animal estava se transformando no reino humano de hoje. Inclusive tem cientista que nos classifica como animalia. Eu coloco o hominalia e o divinalia após. Não querendo desconstruir a dissertação do cientista que assim fez, mas sim contribuir. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para acrescentar, não para desacreditar. Então é o seguinte, como rosnávamos e não ainda tínhamos a escrita como conhecemos hoje, nenhuma espécie de escrita tinha naquela época. Apesar de serem cavernícolas, ainda não sabiam sobre formas geométricas. Se via tudo, os planos abertos na época da Lemúria. Ali era o plano astral que estava inundando o planeta Terra. O planeta Terra ainda não tinha um corpo etérico e físico, ele tinha um corpo astral. Vivíamos nesse astral da Terra, que hoje para nós é fantástico, místico, intangível. Hoje só dormindo ou morrendo para entrar nesse. Depois chega a Atlântida, a fisicalidade se torna mais aparente, se transformando em etereofísico. Tanto a palavra semi-etéreo vem de lá, onde se começou a sentir a necessidade de enterrar os mortos. Só que eles ficavam no offline, numa espécie de cápsula, ficava ali de molho, como se fosse hoje a nossa crionização da ciência. Então, antes disso, nada foi escrito. Então vem a teosofia Blavatsky e diz que existe o Gupta Vidya. Só que o Gupta Vidya, para quem é humano linear, fadado apenas à fisicalidade e provas objetivas, então não teria uma lógica, porque como nada foi escrito fisicamente, então esses registros existem na extrafisicalidade. Não existiam, naquele momento, nada escrito, nenhum pergaminho sequer. Chega a Atlântida, inventamos a escrita cuneiforme, que é muito parecida com as escritas que hoje permaneceu nos monumentos, nas construções egípcias. Por isso que é dito que muita construção egípcia é Atlante. Isso procede. Basta entrarmos nos arquivos onde realmente esse conhecimento está. Mas ele escrito, ele começou a passar a partir da Atlântida em figuras, símbolos, talhado em pedra. A linguagem lá era Veitan, que depois passou a ser Argartino. Não tem como Veitan vir do Argartino, porque a Agartha ainda não existia, como também não existia escrita. No afundamento da Atlântida, se passa o lápis no projeto Terra, mas depois as hierarquias retomam o projeto na tentativa através de Noa, que prendeu os animais enquanto os cataclismos estavam em atividade, passando, vindo a calmaria sobre a Terra de novo, se estabelecendo. Noa solta os animais e repovoa a Terra. Então aqueles seres humanos foram apagados do mapa e até das memórias. Então tem muita coisa que você não vai encontrar nesse Gupta Vidya, nesse registro, que não é escrito. Ele era passado de boca a ouvido. Vem o homem ariano, que é o homem físico, o sapiens sapiens, e ele começa a desenvolver coisas que o antecedem, que são símbolos geométricos chamados letras. E atrás da letra está o número. E atrás do número está o som. E atrás do som está a cor, como origem de tudo. Tá bom? Então não sabemos se viemos do branco ou do preto, se tudo surgiu de uma coisa ou outra. Possa que seja tudo preto, se o absoluto é criador de todas as coisas, ele pode iniciar no preto, ele pode iniciar no branco, tanto faz, na ausência ou na
super lotação de cores, que é esse branco, né, do blanc, brilho. Então, na verdade, começamos a escrever o conhecimento a partir das tábuas, a partir dos persas, a partir dos fenícios, mas ainda é muito cifrado, muito simbólico, né? Com linguagem cifrada e hieroglífica. Então muita gente ficava chupando o dedo na hora de entender o que os sacerdotes estavam querendo dizer daquela época. Pois mais tarde veio um tipo de linguagem, e ela não nasceu no plano físico, ela nasce no plano abstrato. Que no abstrato ele tem 7 pisos dividido por 7, como todos os universos, seja que nome tiver. O próprio plano físico tem seus 7. É evidente que temos mundo celular no físico, mundo molecular, subatômico, atômico e iridescente. Isso se vai. Tanto é que o próprio físico não é o que aparenta, somos energia. Basta pegar uma foto do Kirlian, de um aura. Então é o seguinte: como poderia ser passado um conhecimento para seres inconscientes da Lemúria? Isso estava guardado na quinta dimensão. Até hoje está lá, para quem quiser ver ao vivo e a cores, em loco, né? Então, passamos a canalizar esses símbolos geométricos, que são letras e números, e começamos a imprimir na resina da árvore, que depois o chinês transformou em papel, papiro, né? E o índio, depois mais tarde, aquela sub-raça, né, que tem raiz na Atlântida, povoando as Américas, né, nos cantos, nas margens do Atlântico, ele desenvolve a tinta e começa também a pintar. E lá o chinês, que é um tipo de aborígena, né, os asiáticos são um tipo, o amarelo é um subtipo do vermelho. Ele começa a inventar a escrita, né? Depois viemos, muito mais recentemente, a pena, que encarnava letras através da tinta. Então, na verdade, esse conhecimento oculto não poderia ter sido passado antes, a não ser por lábios e ouvidos. Mas quando os lábios e ouvidos são descartados, aquele povo morreu, foi afogado nos mares, não tem lábios nem ouvidos para falar. Muito mais tarde, por osmose, vai saber, o ariano começa a desenvolver a escrita que a gente conhece hoje. Buda, né, começou a canalizar novamente esse conhecimento. Então ficamos um tempo órfão de conhecimento, e através do Dotin, que é um compilado do Gupta Vidya, que a gente começa a expandir esse conhecimento para a escrita. O Dotin é guardado as 5 chaves ou 7 chaves no Tibete, e hoje é aberto ao grande público. Então quem conhece o Dotin pode abrir uma escola iniciática do dia para a noite, ou da noite para o dia. Todos beberam disso, mas dizem, né, para criar um mistério, que não, nós somos a fonte do Gupta Vidya, né, que nós trouxemos direto. Não, porque não estava escrito. Esse conhecimento ele está em imagens voláteis na quinta dimensão ou registro da caixa. Algo disso está escrito no Dotin, que é um compilado do livro dos mortos tibetano mesmo, do budismo, né, o Bon, e também dos livros dos mortos egípcios. O que sobrou é o que temos hoje de conhecimento. A Bíblia ainda é um subproduto, um derivado do Dotin, porque o próprio Jesus foi estudar na Índia e conheceu, teve entre budistas, teve entre muitos, né? Os apóstolos também conheciam. E aqui no Ocidente, os sacerdotes que vieram antes de Jesus fundam os nazários,
E eles usavam um turbante laranja, que é a mesma tônica do budista, do hindu budista, né? Porque ambos usam. Aquilo ali tem uma conotação muito interessante, né? Que é a criação, que é o vermelho, tamásico, a coisa mais material, juntando com o amarelo do plexo solar, com a emoção, né? O laranja. Então, é tipo trazendo a emoção, porque antes não tínhamos, nós éramos frios. Então, não é errado a emoção, porque emoção é emotion, movimento. Então, não teria como, sem a escrita, alguém saber alguma coisa na época lemuriana. O Atlante tentou colocar esse conhecimento em seus obeliscos, mas ele afundou, então não temos acesso à Atlântida. Se introjeta e toma o nome de Agartha, a grande arca. Eclode a raça ária, ela começa a canalizar, né, porque daí agora é um homem mental, sapiens sapiens, canaliza formas geométricas que são letras. Mas ele já está com os planos fechados, porque até a Atlântida era tudo aberto, não existia essa questão de fé e crença. Tinha contato direto com o mundo elemental, com os deuses, os devas, né, com os deuses antroposomorfos. Por isso que ficou isso, né? Ficou como memória. Memória o quê? Memória atômica. E os seres que veio depois da Atlântida são os mesmos seres que voltam com uma certa memória. Mas lá para trás, antes da Atlântida, como o universo ele se expande demais e depois ele volta, na época ele estava se expandindo ainda. Então, quer dizer, estávamos com um conhecimento, mas muito longe da fonte. E longe da fonte a gente vai se esquecendo. Então é como hoje, por exemplo, a gente olhar para o sol ou não suportar, ou não entender. Eles viam o conhecimento na íntegra, né, tudo descortinado, mas não interpretavam. Hoje está tudo fechado e a gente está tentando interpretar. Então é um teste militar, né? É visão noturna no meio do deserto, no meio de uma guerra. Isso é agora a evolução de quarto sistema e de quinta raça. Então hoje não podemos dizer, questionar, não é o Dotin, que é o Gupta Vidya. Gupta Vidya, se você não acessar os akáshicos, você não tem acesso. Então você não pode falar. Agora, se você quiser falar daquilo que está registrado com letra, é a partir do Dot, é a partir do budismo bom. Tá bom, pessoal? Então não vamos se iludir que a gente tem muito conhecimento ou que a gente não tem nada. Vamos ficar meio termo e vamos pegar o que tem a nosso favor aqui na fisicalidade e tentar explorar um pouco da origem de como isso chegou na fisicalidade. Porque você não entender o símbolo, não entender a palavra, de nada vale. Paz reverencial a todos.